Olá, meus queridos alunos do terceiro ano do Centro Educacional Santos Dumont. Eu sou o professor Luiz Cordeiro e na nossa aula de hoje, ciências, a gente vai conversar um pouco aí sobre o que são os satélites, tá bom? A gente tem os satélites naturais, os satélites artificiais e também tem outros astros aí que fazem parte do universo, né? A gente já vem conversando sobre os planetas, o universo em geral, mas a gente chegou nessa parte aí dos satélites, tudo bem? E no final a gente vai ter uma outra atividade, já passei uma atividade antes para vocês, mas aí a gente já tem uma nova atividade, tudo bem? A gente corre para a página 188, tá bom? Começa o nosso assunto a partir dessa página, a gente vai para os satélites naturais, tá bom? E já de primeira a gente tem que preencher uns espaços que estão em branco. A gente já tem uma questão, né, que diz o seguinte: preencha os espaços com as informações adequadas. E aí a gente tem uma imagem, né, onde a gente tem 6 espaços para preencher. Vamos lá, nessa imagem eu consigo ver não posso falar, né? O professor não pode falar, tá bom. Mas a gente tem 3 astros, né? Que são importantes. A gente tem esses espaços para classificar primeiro o que é o astro, né? E o que ele significa ali no sistema. No caso, esse astro é o... Pra mim, né? Tá bem fácil, né? E esse astro, ele é o que, né? Esse astro é o Parará, que é ele é o que? Ele é uma estrela? Será que ele é um satélite natural? Será que ele é um planeta, né? Primeiro a gente vai falar o nome dele. Este astro é o, né? E ele é o que? Uma estrela, astro, planeta, enfim, né? Ali atrás a gente tem o astro que é que é um e mais à frente, né, onde a gente mora, a gente tem um astro. Este astro é Uau, né? Que é entenderam? Vamos preencher aqui esses espaços em branco, tá? Então eu acho que não tá difícil para vocês compreenderem, tá bom? E aí a gente vai prosseguindo, tá bom? A segunda questão fala o seguinte: a Lua é um astro luminoso ou iluminado? Olha, lembra da nossa última aula, tá bom? O astro luminoso é aquele que emite luz própria, né? A gente vê uma estrela, aquele brilho da estrela, ela é um astro luminoso, né? Ou ele é um astro iluminado. Já o astro iluminado é aquele que recebe, né, a energia, a luz de um outro astro, tudo bem? Lá no finalzinho da nossa página 188, não esqueçam, a gente tem uma definição do que é o Sol, né? E do que é a Lua. Vamos começar. O Sol é uma estrela, a Terra é um planeta e a Lua é classificada como um satélite natural da Terra. Olha que diferença. O Sol, ele é uma estrela, a Terra é um planeta e a Lua é um satélite natural do nosso planeta, tá bom? Então a gente tem Terra, lá em cima o Sol, que é uma estrela, e do outro ladinho a gente tem o nosso satélite natural, que é a Lua, tá bom? Continuando, né? A 188. Os satélites naturais são astros que não possuem luz própria e que se movem ao redor de outro astro, como um planeta que gira ali ao nosso redor. É um satélite natural. E qual é o satélite natural que fica ao redor do nosso planeta Terra? A Lua, tá bom? Continuando aí o nosso assunto. Agora a gente vai para a página 189. Continuando o texto, nós temos o seguinte: quase todos os planetas que formam o sistema solar possuem satélites naturais, também conhecidos como luas, né? Nós temos aí do planeta Terra, como eu acabei de falar, o satélite natural, que é a Lua, tá bom? A Terra apresenta apenas um satélite natural, a Lua. Júpiter tem 79 luas e Saturno 62. Marte possui 2 luas, Urano possui 27 luas e Netuno
14 luas. Olha só que diferente, né? Nosso planeta é o único que possui aí no sistema solar apenas uma lua, um satélite natural, tá bom? E aqui na página a gente tem uma imagem que representa, né, alguns planetas, no caso somente, perdão, o planeta Júpiter, tá bom? Que tem aí as suas luas, que é Io, Europa, Ganymedes e Calisto. Aqui tá Ganímedes, não entendo porquê, mas a gente já, eu pelo menos sempre acreditei que a pronúncia fosse Ganímedes, tá bom? Não sei se tá com alguma grafia diferente, se representa um outro país, mas Ganímedes nunca ouvi falar, tá bom? Olha só, a gente continua agora com os satélites artificiais na mesma página, tá bom? Na página 189, e aí diz o seguinte: observe a fotografia abaixo. Bom, temos aí a imagem, tá bom? Essa imagem é meio comum se a gente parar para pensar sobre o nosso uso da internet, né? Vamos já conversar sobre isso. A gente tem algumas perguntas. O que essa fotografia apresenta, né? Para mim é uma localidade, um lugar. Não sei se vocês responderam, se vocês vão responder dessa forma. A próxima pergunta: como você acha que essa fotografia foi registrada? Olha só, a gente vai já conversar sobre isso. A imagem acima foi registrada por um satélite artificial. Os satélites artificiais são equipamentos que se movem ao redor da Terra, como a Lua, né? Por serem produzidos pelo ser humano, esses equipamentos são chamados satélites artificiais. Obviamente, se é natural, como as luas, né, que estão ali presentes no sistema solar, como são uma criação natural, são satélites naturais, e se são criados pelo homem, são satélites artificiais, tá? A gente já viu várias dessas imagens, a gente vê em filmes, em séries, enfim, em uma série de lugares. A gente sabe que os satélites artificiais são aqueles satélites que ficam lá em cima, né, fazendo seus registros, né? Como eu falei e como está nessa imagem, isso é um registro aí retirado ali de um satélite artificial, uma foto, né, que o satélite tirou, tudo bem? Na 190 a gente tem o seguinte: os satélites artificiais são enviados ao espaço para auxiliar nas pesquisas sobre a Terra e os outros astros do sistema solar. Ou seja, não é só uma questão de fotografar o planeta Terra, né? Ele tem outras funcionalidades, tem outras funções, tá bom? Os satélites artificiais da Terra podem ser classificados em satélite meteorológico, de comunicação e de navegação, tá bom? A gente tem uma foto ao lado de um satélite espacial em órbita na Terra, e essa imagem foi fornecida pela NASA, né? Atualmente a NASA vem liberando muitas informações sobre o espaço, né? Antigamente se tinha um mistério aí, né, sobre as coisas, as questões espaciais, e a NASA tem ficado mais aberta para mostrar as imagens do espaço além do nosso planeta, tá? Temos aqui as 3 definições: satélite meteorológico, satélite de comunicação, satélite de navegação. O satélite meteorológico, utilizado para investigar as condições do tempo na Terra. Como é que a gente sabe sobre previsão do tempo? Graças a esse satélite, tá bom? Satélite de comunicação, usado para distribuir sinais de internet, de telefonia e de televisão na Terra. Não tem como a gente, né, falar sobre os satélites quando a gente está falando, por exemplo, de uma internet sem fio, uma internet que a gente usa pelo celular, né? E não serve apenas para a internet, a própria comunicação, né? E o envio de mensagens de texto. Antigamente a gente usava muito mensagem de texto, algumas pessoas ainda usam, mas hoje a internet, né, ela meio que prevalece com a utilização do satélite lá de cima, tá bom? Satélite de comunicação. E por último a gente tem o satélite de navegação, que diz o seguinte: utilizado por sistemas que localizam pessoas e veículos na superfície da Terra. Esse aqui já é mais sinistro, né? Eu não sei se vocês sabem, né? Acredito que sim, navegam aí pela internet, vão no Google,
dá uma olhadinha no Google Maps e de repente, vez ou outra, a gente encontra pessoas no Google Maps. Porque o Google mapeou praticamente o planeta inteiro, mas se ele fez isso, é muito difícil, né, filtrar as fotos que tem de pessoas, animais, enfim, N situações. Mas assim, é para isso que serve, tá bom? Existem países que são gigantes, né, são poderosos com essa questão dos satélites. E eles conseguem localizar pessoas assim, a gente nem imagina, né? Então, de repente, nunca se sabe, podemos estar sendo vigiados, a gente não sabe, a gente não consegue perceber, porque um satélite, ele está lá em cima, mas ele consegue obter informações precisas, ele consegue obter imagens bem claras sobre o que está acontecendo no nosso planeta, tá bom? Isso é uma coisa muito boa, né? Tirando ali num ponto de vista científico, né, investigativo, isso é interessante, mas dá um pouquinho de medo, né? Vamos combinar aqui que de repente eu estou sendo vigiado e eu não sei, né? Isso é meio assustador, mas tudo bem, tá bom? Agora, falando sobre outros astros, tá bom? A gente tem uma manchete, leia a manchete abaixo na página 190, que diz o seguinte: equipe encontra grande pedaço de meteorito que caiu em lago da Rússia. Eita, olha só. Fragmento de corpo celeste que caiu em fevereiro, próximo de Chelyabinsk. Peça deve ser retirada do lago Chebarku ainda essa semana. Eu acredito que eu acertei, né? Chebarku. Enfim, quinta questão. Você já ouviu falar em um meteorito? Eu já. Em filmes e séries, animações, meteorito, né? Converse com os colegas sobre esse assunto. Não converse com o colega, não converse com o professor, tá bom? Escreve aí, tá bom? Na quinta questão, se você já ouviu falar em meteorito, tá bom? Além dos planetas, das estrelas e dos satélites naturais, outros corpos celestes podem ser encontrados no espaço, como os cometas e os meteoroides, tá bom? Vamos para a página 191 e ali a gente tem uma definição, tá bom? Que fala sobre um esquema, tá bom? A gente tem um esquema que vai mostrar algumas características ali, tá bom? De outros astros, no caso. Agora aqui na 191 nós temos uma imagem bem bonitona, tá bom? Que fala aí sobre alguns astros, outros astros, tá bom? Vamos começar pelos cometas. Os cometas são corpos formados principalmente por gelo, poeira e gases. Quando se aproximam do Sol, o gelo derrete, formando a cauda do cometa, né? Quando a gente fala sobre a cauda de cometa, é justamente por conta desse derretimento, tá bom? Vamos para os meteoroides, que fica logo abaixo. São corpos formados por rocha ou metal. Esses corpos podem ser pequenos, como partículas de poeira, ou ter dezenas de metros. Olha que legal também, né? Quando o meteoroide atravessa a camada de ar que reveste a Terra, ele se torna incandescente e deixa um rastro luminoso do céu. Esse fenômeno é chamado meteoro ou estrela cadente, coisa que eu acredito que você já tenha visto por aí em algum momento na vida. Eu já vi várias estrelas cadentes, e a gente tem até aquela superstição de que quando passa uma estrela cadente, a gente fecha os olhos e faz um pedido, né? Vai que, né? E por último, ainda falando sobre os meteoros, podem ser destruídos completamente antes de atingir o solo, ou podem atingir a superfície da Terra, né? Como citado na manchete da página anterior. Quando atingem a superfície terrestre, os meteoros passam a ser chamados meteoritos e às vezes deixam marcas no solo, que são tem muito na Lua, são as crateras, tudo bem? Gente, não esqueçam, tá bom? A gente tem atividade nas páginas 192 e página 193 também, tá bom? A partir de lá já é um próximo assunto, tá bom? Que a gente vai discutir na nossa próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o professor e aí a gente se resolve da melhor maneira possível, tudo bem? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.